Então, continuando o vídeo anterior, nós vamos falar agora, continuar a crise, analisar a crise política. O meu nome é Maria da Conceição Fraga, eu sou professora do Departamento de História da UFRN. No vídeo anterior, nós paramos quando falava do protagonismo que começa a acontecer de evangélicos, milícias e militares. Ou seja, a eleição de 2010 elegeu a presidente Dilma Rousseff, e essa presidente, ela participou de lutas armadas durante a ditadura militar. E foi reeleita em 2014. Porém, em 2011, ela fez a lei, ela propôs, né, a lei 12.528 de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade. Esse é um elemento importantíssimo para entender a crise. Porque Lula havia sido eleito, reeleito, elegeu Dilma, que era uma pessoa desconhecida e que vai ser a primeira presidente mulher e vai também ser a primeira presidente que efetivamente foi vítima de tortura. Em 2013, ocorreram aquelas manifestações que nós falávamos e elas vão também ser fundamentais para compreender as eleições de 2014. Por quê? Porque a eleição de 2014 é uma eleição que ocorre nesse contexto de muitas manifestações de rua. E uma eleição polarizada, PT-PSDB, né, com Aécio Neves, o candidato derrotado. Também sendo investigado pela Lava Jato. Portanto, a Lava Jato teve um papel determinante durante as eleições de 2014, vinha apurando, investigando partidos políticos, empresários, enfim. E é nesse contexto que o Centrão vai ter um papel fundamental. O que é um Centrão? São várias siglas pequenas dentro do Congresso Nacional, com muita presença de evangélicos e que findou fazendo acordos com o governo e depois aprovando o impeachment em 2015. Motivo pelo qual as eleições de 2018, né, acontecem num contexto em que, após o impeachment, o presidente e o vice Temer passam a assumir o governo e é quem vai viabilizar a reforma trabalhista, aquilo que nós falávamos, o neoliberalismo, promovendo reformas, tirando o direito dos trabalhadores. E essa reforma só consegue ser aprovada no Congresso nesse contexto. Né? E daí, o Temer era do MDB, também, partido também, alvo das denúncias da Lava Jato. Bom, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro ele é eleito, né, com um debate de anticorrupção, com valores morais conservadores e do liberalismo econômico. Esse governo assume e este ano enfrenta a maior crise sanitária que nós já vivemos, que é a crise desta pandemia da Covid-19, né, da doença Covid-19. Para vocês terem ideia da presença dos militares nesse governo, nós tivemos 2 ministros já, em plena pandemia, a mudança de 2 ministros, sendo que o atual, o interino, é um militar, chamando atenção para o fato de que dos 22 ministérios, 8 são militares e que tem 2.500 militares assumindo funções no governo federal. O ministro da Casa Civil é também um militar, quebrando toda uma tradição que vinha no processo de redemocratização, e é um general. Né? Então, como esse governo tem enfrentado essa pandemia? Com muita dificuldade de apresentar proposta, mas o fato é que o Congresso Nacional toma a iniciativa e consegue viabilizar, junto com governadores e prefeitos, consegue viabilizar uma ajuda financeira de R$600 para que as pessoas que estão com dificuldade superar essa fase. O Supremo Tribunal Federal tem tomado uma postura constitucional extremamente rígida e garantida aos governadores e prefeitos o direito de implementar as políticas em defesa da vida e da saúde, como diz a nossa Constituição. Nesse sentido, o Supremo autorizou governadores e prefeitos como legitimados para decidirem sobre essas medidas sanitárias para enfrentar a Covid-19. Essas crises, elas têm ocorrido de tantas formas que, para vocês terem ideia, o presidente desrespeita todas as normas e passeia na cidade, faz rolezinho, vai para a frente do Congresso, vai para a padaria, visita órgãos, enfim, e contato direto com o povo.
de maneira que chegou a ponto de participar de uma manifestação em frente ao Congresso Nacional, com pessoas com bandeira defendendo o fim do Congresso Nacional, fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive com manifestações em frente ao Exército, promovendo a partir daí, provocando a partir daí que o próprio Forças Armadas tivesse lançado, no intervalo de 15 dias, 2 notas para lembrar que o papel das Forças Armadas é defender a Constituição, defender a democracia e defender a independência dos poderes. Nesse sentido, o fenômeno novo que aconteceu e que aprofunda mais a crise é a saída do ministro da Justiça, Moro. Né? Por quê? Porque o governo, quando foi eleito, a bandeira da corrupção quase que encarnou na figura do ex-juiz, que era juiz de primeira instância, que era da competência de Curitiba e que coordenou todo esse processo de investigação, de julgamento dessas ações. Né? Ele, ao sair, disse uma frase emblemática que nos chama a atenção. Né? Segundo ele, eu vou sair porque eu preciso garantir o Estado Democrático de Direito e preciso proteger a Polícia Federal. Isso a gente vai começar a investigar seriamente por que dessa frase. É extremamente importante, mas já nos deu pistas quando nós vimos aquele vídeo das manifestações da reunião ocorrida no Ministério. Por quê? Porque essa reunião ocorrida nos Ministérios nos revelou uma reunião que deveria estar apresentando um projeto para o país, que um projeto que se chamaria Plano Pro Brasil, né? E, na verdade, esse plano a gente não vê se ser apresentado durante a reunião, não vê os ministros apresentando proposta, não sabe o valor de recursos, de onde vem nem para onde vai nesse plano, ou seja, a sensação que dá é de que não há plano nenhum e é uma conversa meio esquisita. Né? Mas é uma conversa meio esquisita que finda revelando, por exemplo, que o presidente da República, faz a defesa do interesse de interferir nas forças, na Polícia Federal, como havia denunciado o ministro da Justiça, e também faz a defesa de armar o povo. Né? Então, a gente fica se perguntando o que significa armar o povo, onde está isso na Constituição brasileira? O ministro da Economia, por exemplo, propõe formar 1 milhão de jovens pelas Forças Armadas recebendo R$200. Para quê? 1 milhão por quê? Por que é preciso crescer as Forças Armadas? Baseado em quê? Defendendo a privatização do Banco do Brasil, defendendo salvar grandes empresas e considerando que as pequenas empresas é plena perda de dinheiro. O ministro da Educação propondo prender o que ele chama de vagabundo, se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que todos estão entendendo, e também a ministra dos Direitos Humanos, falando da necessidade de processar professores e prefeitos que, pasmem, ainda é quem garante as medidas sanitárias necessárias para preservar a saúde e a vida do povo. O ministro do Meio Ambiente, revelando, segundo ele, encontrar na pandemia a oportunidade para que a imprensa, ao estar dando conta da pandemia, diz ele que é o momento oportuno para fazer um desmonte da legislação ambiental. Esse é o ambiente, né, da crise, que se aprofunda mais ainda quando o Supremo Tribunal Federal, no rito normal de seu cotidiano, repassa um dos pedidos para a Procuradoria-Geral da República e nos surpreende a todos com uma nota do Gabinete de Segurança Institucional dizendo que se o telefone do presidente e de seu filho fosse entregue, haveria algo no país imprevisível, fora do controle. O que seria fora do controle? Todos nós ficamos nos perguntando como é que numa reunião com todos os ministros, inclusive da Gabinete de Segurança Institucional presente, o presidente da República diz que vai armar a população e ele não se espanta, mas se espanta com o pedido de um rito normal do Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria-Geral da República. Não se espanta quando um ministro diz que defende que prenda ministro do Supremo Tribunal Federal e isso não ameaça a República. Não se espanta quando a gente vê que uma ministra pede para
pensa em pedir para prender governadores e prefeitos, e nada disso espantou, mas de repente espantou um rito ordinário de uma passagem de um pedido do STF para a Procuradoria-Geral da União. Então, esse é o cenário em que aparece milícia, né, nas denúncias graves, né, envolvendo o presidente e seu filho, militares no poder e também os evangélicos. Então, a gente vai encerrar aqui para permitir que possamos continuar numa outra oportunidade. Obrigada a todos e eu espero ter contribuído em jogar alguns elementos para refletir o significado dessa crise.